Olá, meus amores, meus alunos queridos do quarto ano. Estou aqui mais uma vez com vocês, né? A professora Denise, professora de geografia nesse momento, né? Estamos aqui para mais essa aula, mais esse tempo de estudo com vocês, mais esse tempo de descoberta, mais um tempo de aprendizado novo. Então, estou aqui para compartilhar com vocês novos conhecimentos, né, aprendizados novos que tanto veio para mim como para vocês, né, acredito, reconhecendo que você já tem um ponto de partida, você já estudou algo anteriormente, porque toda aula é uma continuidade, né, do conteúdo. E nesse momento, na aula passada, nós falamos sobre os pontos cardeais, os pontos colaterais e subcolaterais. A importância desses pontos para nossa localização em qualquer espaço da superfície da Terra. Ainda continuando, falando sobre o espaço, falando sobre a representação nesse espaço terrestre onde nos encontramos, onde nos localizamos. Nossa aula de hoje vai falar sobre a representação de um espaço. Como eu represento um espaço para você, como eu ensino você a chegar em determinado espaço, como eu descrevo esse espaço. Então, como eu represento, né, para você. Qual é a dica, qual é a orientação de a representação de um espaço geográfico na Terra. Então, vejamos a seguir, dando continuidade a essa aula. O conteúdo está no livro de vocês. Porém, vocês não precisarão, né, estar com o livro agora, certo? Mas logo após essa aula, você vai pegar o seu livro, vai realizar as atividades sobre esse conteúdo que disponibilizarei para vocês na plataforma logo após, tá bom? Então, seguimos em frente, né, dando continuidade aqui. Representando um espaço. Existem diversas formas de representar o espaço geográfico, seja por meio de desenho artístico, por meio de desenhos técnicos, fotografias, maquetes, entre outros, né? Então, o espaço geográfico ele é representado de diversas formas. Quando você viaja para um lugar novo, um lugar bonito, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Fazer uma fotografia, registrar aquele espaço, registrar que você esteve lá. Então, fotografias é muito utilizado hoje, né? E os desenhos, tanto artístico como técnico, também maquetes, mapas, que não está aqui no nosso slide, mas são formas, né, atuais de representarmos um espaço geográfico, certo? Estão vendo aí como se fossem diferentes espaços em tempos diferentes da superfície da Terra, onde ela é representada por essa imagem, né? A história do desenho, como nós estudamos anteriormente, né? A representação de um espaço ela pode ser feito por um desenho, principalmente, né? Porque o desenho ele chama a atenção da pessoa, o seu desejo de fazer registro daquele lugar, assim como hoje temos a fotografia, que é algo bem utilizado, bem comum para representarmos um espaço também. Podemos demonstrar praticamente e facilmente um espaço através da fotografia. Mas desde muito tempo, quando não existia a fotografia, não existiam outras formas de representações tão acessíveis a todas as pessoas como temos hoje, as pessoas sentiam o desejo, a necessidade de representar o seu dia a dia através de desenho, certo? Então, a história dos desenhos começou há milhares de anos na pré-história. Nas cavernas estão gravados até hoje, por meio de desenhos, hábitos e experiência dos chamados homens das cavernas. Então, porque como estudamos hoje, descobrimos que esses homens viviam nas cavernas, ele utilizava a caverna para dormir, o espaço geográfico deles era
a selva, né, onde eles conviviam com diversos animais, também tentavam sobreviver se protegendo desses animais, como também eles utilizavam um instrumento para caçar esses animais, garantir sua sobrevivência. Então, o desenho iniciou há muito tempo e o desenho é uma forma real, é uma forma atual de representar, né, de representar um espaço, e estamos descobrindo agora que essa forma já vem de milhares de anos, né? E não foi mudado, não deixou de existir com a evolução. Mesmo acontecendo a fotografia, outras técnicas, mas o desenho continua sendo uma forma de representar um espaço na superfície da Terra. A arte de desenhar acompanhou o homem durante todo o seu desenvolvimento, fazendo parte de toda a sua história. Então você observa aí o homem das cavernas, ele pegava aí uma tinta rústica, não se sabe ao certo de que ele confeccionava, mas como estudamos aqui sobre os índios, e os índios descobriam aquelas tintas através de plantas, né, do pau-brasil. Eles extraíam a tinta e pintavam seu rosto, e hoje eles pintam também, utilizam o urucum, né, que é outra planta que dá uma semente que solta, que é o que você conhece na sua casa como o corante, que é colocado nas suas panelas. Ali vem de uma tinta, aquela tinta ou corante é retirado de uma planta bem comum aqui chamada urucum. Então a arte de desenhar acompanhou o homem durante todos esses tempos, mesmo ele sem ter o pincel, mesmo ele sem ter a tinta no potinho como você tem hoje, mesmo sem ter a tela que você pinta hoje. Esse homem ele representava nas paredes, nas pedras, né? As cavernas geralmente é formada por grandes pedras, e esse homem representava seus desenhos com todo o material que ele encontrava naturalmente também. Então, desde milhares de anos até hoje com novas técnicas, o desenho tem acompanhado a história da humanidade e representado os espaços e representado toda uma trajetória histórica da humanidade. Para representar um espaço, né, estudamos que existem diferentes formas, e você está vendo aí a fotografia. Enquanto que o desenho podemos trazer lá do homem das cavernas, desde sempre, né, desde milhares de anos atrás, nós podemos trazer, e o desenho veio evoluindo o material, evoluindo as técnicas, e não deixou de existir. Mas a fotografia é algo novo. A fotografia ele representa o espaço real, certo? Então a fotografia é muito utilizada. Você está vendo aí, você está vendo uma fotografia. Porém, eu nunca fui no Rio de Janeiro, mas quando eu vejo essa fotografia, eu já sei que foi o quê? O espaço real de onde? Do Rio de Janeiro. Então, é importante os registros, a fotografia é algo bem importante, né? Para nossa representação e para a representação do espaço geográfico. O Rio de Janeiro é um espaço geográfico, é um pedaço do meu país, é um estado que eu não conheço, mas não conheço pessoalmente, mas ao ver a fotografia, como eu já vi em outros lugares, já vi na televisão, então eu reconheço imediatamente que essa fotografia é do Rio de Janeiro. Os mapas são precisos, são úteis, são necessários para representação do espaço. Também chamados de plantas baixas, são representações dos espaços normalmente feitas vistas de cima. É como se estivesse sobrevoando o espaço e fizéssemos um desenho do que estamos vendo. Então, o mapa ele é o desenho realmente do que existe, mas numa visão de cima, né? Então, os mapas mostram, você abre o mapa, está lá todos os estados do Brasil representado lá em um desenho, porque o mapa nada mais é do que um desenho do
espaço geográfico, digamos aqui, o mapa do Brasil, o desenho do espaço geográfico brasileiro, né, com suas divisões, com seus estados diferenciados. Então, nada mais que isso, né? Mapas, também chamados de plantas baixas, porque elas são representações que são vistas como se fosse de cima. Eu olho de cima e eu estou desenhando ali, eu estou representando em forma de desenho, em forma de mapa, aquilo que eu estou vendo ao sobrevoar um espaço. Existem vários tipos diferentes de representarmos uma determinada porção do espaço. E assim temos os mapas temáticos, que costumam ser divididos em econômicos, políticos, demográficos, históricos e físicos. Você está vendo aí, né, 3 representações do mapa do Brasil. Pelo formato, você já reconhece que é o mapa do Brasil. Nesse primeiro, nós temos o mapa político. O mapa político é a representação dos estados, né, dos estados, dos países, dos continentes, é a representação, essa divisão feita politicamente nos espaços geográficos. Esse aí é o mapa histórico do Brasil, ou seja, foi um mapa que foi desenvolvido, que foi desenhado antigamente. Você vê que a legenda dele representam aí os desenhos de árvores, os desenhos de pessoas, de índios aí formando a legenda e trazendo as informações desse mapa antigo, né? É o mapa histórico que aconteceu antes, durante a história e veio sendo representado até hoje. Hoje nós fazemos o quê? Pegamos esse mapa e comparamos aos mapas do Brasil atual. Encontraremos algumas diferenças, né? Mas ele não é tão utilizado hoje, mas ele faz parte da história. Para entendermos o que aconteceu historicamente no Brasil, em sua divisão política e geográfica, nós precisamos do mapa histórico. Mapa físico do Brasil, você está vendo aí o mesmo formato, e logo à frente percebemos o que ele está representando. Vou te falar, certo? Os mapas, né, como vimos, são instrumentos de comunicação que servem para representar graficamente certa área do espaço terrestre. Mais uma vez, você está vendo aí o mapa do Brasil, o mapa político, o mapa que você está vendo a demonstração do espaço geográfico do Brasil, dividindo seus estados. Temos uma legenda ali, onde separa cada região de uma cor. Então, o mapa sempre vem com uma legenda e é importante você acompanhar a legenda, saber fazer essa leitura. Você precisa entender de que se fala o mapa através da legenda de cada um. O mapa físico foi o que vimos lá atrás, né? Ele representa a superfície física da Terra, como as formas de relevo, hidrografia, clima, entre outros fatores. Então, você está vendo aí a representação desse mapa físico, é como se fosse uma representação real. Você está vendo a demonstração verde da floresta amazônica, você está vendo os riscozinhos azuis, onde passam os rios. Então, o mapa físico representa a superfície da Terra com suas formas de relevo, com tudo sobre água, sobre mudança de temperatura, de clima. Então, esse é o mapa físico do Brasil. Mapa político mostra a divisão política, foi o que também percebemos no slide anterior, né? Divisão política de um país, de um continente ou de um estado. Poderíamos ter aí o mapa físico do continente americano, onde o Brasil ia aparecer dentro do continente. Poderíamos ter o mapa político, do estado do Ceará, onde ia aparecer o Juazeiro como uma parte desse mapa. Mas demonstramos aqui a divisão política do Brasil, né, do nosso país, e você está vendo aí o que? Os nossos estados representados, todos bonitinho, com cores diferentes,
para a sua melhor percepção, para você ler melhor esse desenho, essa imagem, certo? Temos aí o nosso mapa do Brasil, composto de quê? 26 estados e um Distrito Federal. Então, vem todas essas informações, pelas siglas dos estados, o risco dos desenhos, você consegue ver claramente essa representação. Mapa demográfico mostra as regiões com mais ou menos concentração de pessoas ou concentração populacional. A diversidade demográfica, o que é isso? É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado de um determinado lugar. Ele é usado como referência. Você percebe aí essas cores aí e tem uma legenda, né? Por habitantes. A cor mais escura vai representar tantos habitantes. Ou seja, aí vai abrindo, vão clareando essas cores e você vai acompanhando na legenda por a quantidade de habitantes em cada um desses locais. São habitantes por quilômetros quadrados. Por exemplo, aí no estado que está bem escuro, deixa eu ver, São Paulo, né? Minas Gerais, São Paulo. Isso. Então, você está vendo aí que ele tem 41.262.199 pessoas, né? Então, a representação demográfica desse estado diz que ele está superlotado, porque tem muita gente para o espaço que ele representa. Você vê que a Amazônia aí, onde está bem clarinho, né, nesse tom rosé, ela aparece bem menos sufocante. Então, a cor abriu, diminuiu a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Isso diz que ela não é superpovoada, essa parte aí que está mais clarinho, certo? Então, vamos lá. Maquetes. Maquetes eu acredito que vocês já construíram, já ouviram falar, já viram de perto, porque maquetes são representações de espaços. Construído com papel, com barro, com plástico, com fitas, com o material que você tiver em mãos, né? Você vai fazer a representação de um espaço em miniatura, com objetos e materiais que representam tudo que existe no espaço real, certo? Essa semana o professor de inglês do 6º ano pediu para os alunos confeccionar a maquete de suas casas. Então, eles tentaram representar, né, suas casas no espaço com o espaço real, ou seja, se tinha 2 quartos, fazia os 2 quartos, se tinha banheiro, se tinha garagem, se tinha um carro na garagem. Então, era a representação real, era a construção. Tudo aquilo com o que tivesse em casa, com papelão, com plástico, com o que tivesse, material que fosse acessível a cada aluno. Então, eles confeccionaram a maquete de suas casas. A casa é um espaço físico, um espaço geográfico que cada um tem acesso. Eu e você temos esse nosso espaço, tá bom? Entendendo até aqui? Então, vamos à frente. O espaço da Terra ele também pode ser representado por um mapa mundi. Vocês também já conseguem perceber, conseguem visualizar aqui e em outros espaços vocês já tiveram contato com esse desenho, com essa representação. O mapa mundi, globo, planisfério e projeções cartográficas cilíndricas, cônicas e planas. Então essas são as representações. E especificamente o que vocês têm na tela aí é a representação do mapa mundi, que é a projeção do espaço terrestre por meio de um mapa. Ou seja, o mapa mundi está mostrando o quê? O mundo, o planeta Terra, aberto num desenho que você pode ver de cima e visualizar, né, todos os continentes, todos os países através de uma projeção de espaço, ok? O globo é semelhante a uma maquete da Terra. Olha que interessante. O globo terrestre, né? Ele é semelhante a uma maquete. Nós estudamos anteriormente que maquete é a representação do espaço real. Do espaço que existe, que você pode ver da mesma forma.
Então, o globo terrestre, ele representa o planeta Terra, né? A sua forma arredondada, e o globo terrestre também. E nessa forma do planeta Terra, onde ela é arredondada, temos os continentes. E aí você vê o globo terrestre e essa representação através daí do planeta girando no globo e os continentes sendo aparecendo de forma clara, onde você pode perceber aí na nossa imagem, né? É a melhor forma de representar a Terra, porque se aproxima do seu formato real, da sua forma real, do planeta em formato real. Porque se nós fizéssemos um globo terrestre quadrado, ficaria difícil entender, porque a Terra real tem um formato arredondado, certo? Então, o globo é a representação de uma maquete da Terra, onde você visualiza bem o planeta Terra por meio dessa maquete. Planisfera é uma forma de representação da Terra em um plano que leva em consideração as diferenças entre o tamanho dos paralelos. Que são paralelos? São essas linhas aí que você está vendo cortando, né, o globo terrestre, né, fazendo essas linhas. Essas linhas existem de forma imaginária, né? Os diferentes tamanhos dos paralelos são as linhas, pois à medida que se aproximam dos polos, ficam cada vez menores. Você observa aí que a linha que está no meio da Terra, que você vê aí o Trópico de Câncer, a linha do Equador, né, o Trópico de Capricórnio, você pode visualizar aí bem. A linha do Equador é uma linha imaginária que corta a Terra de uma ponta a outra. Então, de leste a oeste. E cada vez ela vai se aproximando, ela fica ao meio. Então, as linhas que tiverem abaixo dela, o espaço até a pontinha, né, um polo e outro da Terra vai sendo menores. Você observa que vai diminuindo à medida que se aproxima dos polos. Então, essas linhas são representação, né, num plano, levando em consideração, né, ou seja, o planisfério é essa representação, levando em consideração essas linhas paralelas, né, de um canto a outro, de nascente a poente do planeta. Projeção cilíndrica é a representação da Terra como se fosse um cilindro. Observe aí o desenho para você compreender melhor essa informação. Essa projeção é semelhante ao mapa mundi. É como se tivesse uma representação do mapa mundi de uma forma meio que fechadinha e depois você fosse abrir. É a mais utilizada pelos cartógrafos ou engenheiros cartográficos, que é o profissional que trabalha na elaboração dos mapas. Então, a projeção cilíndrica, ela é importante porque ela é utilizada para alguém que vai fazer a projeção de um mapa. E os mapas são nossa maior fonte de representação de espaço atual, mais usada pelas informações e pela geografia no nosso momento, certo? Projeção cônica é como se o planeta estivesse dentro de um cone, cujas extremidades será o centro da imagem. Então, você está vendo aí como acontece essa projeção, né, em forma de cone, e aí você pode estar estudando esses pontos, né? Nós não utilizamos muito comumente essas projeções, utilizamos as mais reconhecidas, que é o quê? O mapa mundi, o planisfério, o globo terrestre e, finalmente, o mapa, que é o que mais nos aproxima do nosso espaço real. Projeção plana é feita numa folha colocada próxima a algum ponto do globo, né? Então, é a representação, por exemplo, você está vendo aí, né, América do Sul, e você consegue visualizar, né, o Brasil, o formato ali onde você consegue se encontrar nesse espaço. Mas você está vendo aí, né, um mapa, uma projeção plana, como se fosse uma folha desenhada, né, pelo
o desenho dos continentes existentes na Terra: América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, África, Ásia e Oceania, né? Então, você consegue ver essa representação plana feita como se fosse apenas uma folha, né? O globo terrestre foi aberto assim de forma que você conseguiu ver os continentes. Aquela terra lá que estava girando no nosso slide, você agora é como se tivesse arrancado aqueles continentes, aquela representação do desenho dos continentes e aberto em uma folha, e você está vendo aí claramente, né, os continentes. Então, meus amores, é isso. Nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, volta lá no seu livro, esteja lá vendo o que pode tirar a sua dúvida. As atividades serão anexadas na plataforma, você vai resolvendo e vai observando que tem as informações no seu livro. Se ficarem poucas informações ou difícil de compreender, você me procura ou você volta a essa aula e tenta compreender melhor, tá bom? Então, beijo, meus amores, e até a próxima aula. Saudade de vocês!